Olá, meus preciosos, tudo bem com vocês? Que saudade de vocês! Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Para quem não conhece o canal ainda, se você ainda não conhece, venha conhecer aqui agora o lugar secreto, aqui é onde a gente compartilha os melhores pensamentos para nós, para a nossa vida, para a gente alimentar o nosso pensamento. E aqui também é uma escola, é um aprendizado para a vida. Então, gente, sejam todos bem-vindos. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Se está gostando do vídeo, deixe o seu like. Se quiser comentar, compartilha, sinta-se à vontade. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pensamento que é totalmente frutífero. Vamos falar sobre a fé. A fé, ela é uma arma de guerra que nós precisamos para vencer os dias que estão por vir. Bom, eu tenho batido muito nessa tecla porque não é algo muito fácil. É muito fácil falar da fé, mas é difícil viver da fé. Como viver pela fé? E isso tem sido um grande problema entre a vida de muitos cristãos, porque a gente tem um costume automático de falar da fé, mas às vezes a gente não vive daquilo que a gente fala. E hoje a gente precisa aprender a viver da fé. Como ter uma atitude de fé, como acreditar que tudo é possível. Lembre-se que está escrito na Bíblia que Deus ele fala que com a fé, se a gente tiver um tiquinho assim, um grãozinho de mostarda, é o suficiente para acontecer milagre na sua vida. Só que para isso a gente precisa trabalhar completamente o nosso interior. A gente não consegue tomar decisões quando dentro de nós está completamente confuso, quando está desorganizado. É igual uma casa. Se a sua casa não estiver organizada, não tiver pelo menos uma louça limpa, a casa pelo menos um pouco agradável, você não consegue nem receber visitas, porque a própria visita vai se sentir incomodada com aquela bagunça. Então imagina quando isso acontece dentro de você, quando isso acontece dentro do seu interior, né? Então pensa bem, não é bom estar tudo organizado dentro de nós? A gente precisa ter um alinhamento certo dentro da gente. E só quem pode fazer isso por nós é o próprio Deus, é o nosso Papai do céu, que está aqui disposto a nos ajudar e a ajudar a abrir a nossa mente. Bom, a fé não é fácil de ter, porque a gente pode observar determinadas situações. Tem pessoas que têm fé que é emotiva. A fé emotiva, você só sente quando você está naquela emoção do momento. E a fé verdadeira, que é a fé que Deus quer que cada um de nós tenha, é uma fé inabalável. Uma fé que se tiver pior, se tiver qualquer coisa acontecendo com você, você não se sente abalado. Mas para ter uma fé dessa, a gente precisa trabalhar o nosso lado de dentro. Claro que a gente não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Para isso precisamos de Deus para nos ajudar. Deus é a bússola que mostra o caminho. Se a gente pedir para Deus nos ajudar, nos orientar a tomar as atitudes certas, Deus vai trabalhar na nossa vida e vai nos ajudar. Bom, a gente precisa, antes de qualquer coisa, viver da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que alimenta o nosso espírito. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito também precisa de um alimento. A fé também, você precisa alimentar ela dentro de você. Por exemplo, como que você quer usar a sua fé se você só pensa em coisas ruins, se você só pensa no pior da sua vida, se você só pensa no problema e não na solução? A pessoa que tem uma fé inabalável, mesmo que ela esteja vendo o problema, ela não se baseia pelo que os olhos dela vê, mas sim pelo que ela acredita. Então ela acredita que aquele problema não é tão grande comparado com a fé que ela tem. Então como a gente pode trabalhar a nossa fé em nosso favor? Como ter a fé que Jesus de fato quer que a gente venha a ter? A fé abre fronteiras, a fé ela abre portas aonde não existe. Uma fé inabalável faz de você uma pessoa completamente mais forte do que você pode imaginar. Então eu estava meditando aqui na palavra e me deparei com o livro de Tiago 5:10, que está escrito assim, olha só o que está escrito, vamos ler aqui e meditar na palavra. Tiago 5:10, está escrito assim:
Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Ou seja, a gente tem que pegar o exemplo dos profetas aqui na Bíblia, todas as dificuldades que cada um passou e como ambos alcançaram a vitória. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ou seja, quando a gente realmente lê a história de Jó, né, Jó perdeu tudo, absolutamente tudo. Teve lá os seus momentos de Jó que ele realmente se entristeceu, teve os momentos que ele realmente ficou afligido, ficou aflito demais. Qual é o espírito que não chega até, sabe, se entristecer? Todo mundo passa por isso, ninguém é perfeito. Então assim, Jó, apesar de tudo, Jó, ele falou, eu vou confiar em Deus. Ele confiou em Deus, ele foi paciente, olha o tempo que levou, mas ele foi paciente. A paciência, ela é uma virtude daqueles que esperam no Senhor. Então Jó, a história de Jó é uma história completamente mais do que abençoada, faz a gente refletir, faz a gente até mesmo se colocar no lugar dele. Talvez você aí já perdeu tantas coisas na sua vida, talvez você perdeu um ente querido, talvez você perdeu um emprego, talvez você perdeu sua família, você perdeu alguma coisa que para você era importante. Então, como confiar em Deus? Como continuar confiando? Eu sei que não é fácil realmente, porque você vai se colocar numa posição até mesmo de sofrer mesmo, de padecer, de sentir aquela tortura. Mas a gente não pode se entregar por tudo aquilo que está acontecendo ao nosso derredor. Porque a circunstância, os problemas nem sempre são como a gente olha. Às vezes o problema demais cresce na sua vida, na minha vida também, porque a gente dá muita audiência para aquilo. A gente acredita que o problema é muito maior do que a nossa fé, ou que é muito maior do que a fé que a gente tem em Deus. E não podemos nos basear desta maneira. Por isso que tem muito de nós que fraqueja, que desiste no meio do caminho. Então aqui você vê que Jesus ele fala para que a gente pegue o exemplo de Jó, como ser paciente. Eu tô falando assim para você, claro, você vai passar por situações difíceis, você vai chorar, você realmente vai chorar, você vai sofrer, vai ter esse momento passa por todos nós. Mas a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa acreditar. Sabe aquela oração que você faz e você às vezes você esquece da oração e aí você começa, sabe aquela oração que você faz e depois você murmura? A gente não pode agir desta maneira. A gente não pode deixar que a fé seja apagada dentro de nós. Todos nós temos uma dose de fé, mas a dose que você tem, você faz com que seja acrescentada, faz com que ela aumente ou você faz com que ela diminui? Muitas vezes, muitas pessoas, elas diminuem a própria fé pelo simples fato de pensar negativo, de não conseguir. Lembra, tem um vídeo anterior que eu tinha feito, que eu falo sobre o processo da visualização. Quando você visualizar algo de bom na sua vida, quando você tem seus objetivos, você tem o seu sonho, nada te impede de sonhar. Você precisa pensar coisas boas ao seu respeito, acreditar que existe solução, acreditar que vai dar certo. Não importa o que aconteceu no dia de ontem, hoje você tem uma oportunidade de você usar uma alta dose de fé, de fazer algo diferente por você. Só que tudo, o pensamento, assim como aquilo que você pensa reflete nas suas atitudes, também o que você pensa reflete na sua fé. Quanto mais você pensar negativo, mais a sua fé diminui. Quanto mais você pensar a forma positiva, pensar nas coisas boas, mais você vai ver que mais a sua fé, ela por si só começa a se movimentar. Sabe aquela vontade que você tem sabe, eu quero esse sonho, eu quero que tenha aquele sonho, o curto prazo e o longo prazo. Aquilo que você tanto quer, que você almeja. As pessoas aí fora, gente, elas são acostumadas
a limitar os seus sonhos, a limitar os seus desejos. E o pior de tudo não é as pessoas tentar destruir aquilo que você quer, é você deixar com que aquilo entre em você. Porque não importa o que as pessoas dizem a respeito de você, da sua fé, da sua crença. O que importa é o poder que você dá para aquilo que você está recebendo. Então, eu digo assim, a aflição, ela não é ruim. Né? A gente escuta achar que a aflição, as pessoas falam, é o inimigo, não sei o que. Não. Lembre-se que Jesus fala, você precisa ser provado para ser aprovado. E Deus, ele ainda fala, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Por isso que a gente precisa trabalhar a nossa fé. A gente precisa aprender sobre a fé que a gente tem. E você pode se basear até mesmo pelos seus próprios pensamentos. Qual é o seu tipo de pensamento que você tem tido? Porque isso você pode até mesmo tirar uma conclusão até mesmo de como vai a sua fé. Você viu que a paciência, ela é tão importante que quando a gente faz as nossas orações, a gente precisa aprender a esperar com alegria no Senhor. É acreditar que Deus fará. Está escrito em Marcos 11:22 que Jesus fala: tendes fé em mim, porque se disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Jesus, ele já fala, ele afirma que a palavra, ela tem poder, ela tem força. Quanto mais você falar positivo, não é apenas você falar, é a força que você lança na tua palavra. Tudo pode ser possível na sua direção, tudo pode se tornar possível na sua vida. Às vezes a gente se depara com pessoas que só sabem reclamar da vida, que só sabem reclamar dos problemas. Em vez delas agradecer a Deus, pedir a Deus fortalecimento, pedir a Deus orientação, acreditar, sabe de uma coisa? Eu vou falar por mim, eu vou falar um exemplo meu. Olha, a gente passa por situações difíceis, mas uma coisa eu falo, eu não me entrego com os problemas que vêm na minha direção. Eu só peço a Deus, toda vez que eu acordo, eu falo, Senhor, dai-me uma alta dose de fé, uma alta dose de atitude, que as minhas atitudes hoje venham a ser boas, que venham a ser favorável. Eu quero ter força, eu acredito que eu sou capaz, eu acredito que eu sou virtuosa, eu creio, eu acredito que tudo pra mim já deu certo, algo de bom no dia de hoje vai acontecer, eu vou acreditar nisso até que aconteça, vai aparecer, vai acontecer, eu acredito. Eu posso não acreditar totalmente em mim, mas eu acredito naquele que me prometeu. Lembre-se, gente, Deus, ele não é homem para que minta. Mesmo que a gente somos falhos, Deus não se compara, Deus é perfeito. Deus não mente. Aqui a palavra de Deus é a própria bússola. Temos a palavra de Deus para encaixar ela na nossa vida, para viver, para achar o caminho certo. Então venha, incentive a sua fé. Incentive, alimente a sua fé todos os dias, alimenta ela com a palavra de Deus, que é o primeiro passo. Entregue ela a Deus, peça a Deus para que venha aumentar, acrescentar abundantemente a sua fé, que venha te fortalecer, que você venha ser uma pessoa forte todos os dias, que tudo venha ocorrer bem, mesmo que você não entenda, você precisa confiar que toda essa tempestade vai passar, que vai dar tudo certo. Deus é contigo. Se Deus é com você, quem será contra você? Lembre-se daquele versículo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você tem que viver a palavra, você tem que lançar ela em direção para que os seus problemas sejam destruídos com a palavra que você está lançando. A palavra, quando sai de você, ela sai com poder. Então use ela com sabedoria e você vai perceber que você vai estar usando a sua fé, porque a sua fé vai estar em movimento com você. Então a fé, ela é a armadura principal para a gente vencer. Então lembre-se, se mantenha forte, Não dê ouvidos para o que as pessoas vão dizer a seu respeito, porque a fé realmente às vezes nos leva à loucura pelo fato de acreditar naquilo que ainda a gente não viu. Mas a fé traz vida naquilo que a gente cria dentro de nós, a gente visualiza que vai dar certo, a gente visualiza que os problemas foram resolvidos. E você vai ver, você vai começar a ser uma pessoa que vive pela fé.
A fé, ela tem que ser maior do que os problemas que você vê, porque às vezes os problemas que você tem visto não são grandes, mas só pelo impacto que você dá para ela, a audiência, aparenta ser grande. Mas não existe problema grande para Deus. Quando você não souber resolver, leve a Deus. Nunca deixe de buscar Deus, nunca deixe de apresentar a Deus, porque claro, somos falhos, mas que a gente venha sempre ser humilde em buscar a ajuda de Deus, pedir a Deus misericórdia para que Ele venha fortalecer a nossa fé, para que, lembre-se, a fé, ela é o endereço do nosso milagre. Ela é o endereço do nosso milagre. E pensa numa coisa, às vezes muitas coisas não mudaram ainda na sua vida, porque não é questão das circunstâncias mudar, mas às vezes Deus prefere agir primeiro em você, mudar primeiro você, mudar a maneira como você pensa, mudar a maneira como você age, para que depois de você, porque o milagre é você, o milagre acontece de dentro para fora. Quando tudo dentro de você tiver resolvido, você vai ver que consequentemente o lado externo vai começar a se organizar. Então, não questione o processo, apenas use a fé para entender que o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está para vir na sua vida, vai dar tudo certo, você tem que acreditar. Você precisa acreditar. Não espere as pessoas acreditar por você. Quem precisa acreditar primeiro é você. Deixe que as coisas por si só, fale sozinha, fale por você. Mas alimente a sua fé. A fé é o que precisamos para vencer. Bom, esse foi o pensamento do dia. E para a gente concluir aqui nessa meditação, que a gente venha usar como sabedoria, que a gente venha viver o melhor de Deus nos tempos de hoje. E eu quero fazer uma oração por todos vocês, você que está aí participando, feche os seus olhos, coloque a mão no coração, na verdade sinta-se à vontade, mas eu quero que você participe dessa oração. Você não tem ideia o quanto a oração ela pode mudar você, o quanto ela pode mudar a circunstância, o quanto ela pode transformar um momento. Então vamos orar agora. Coloque a mão aí, fique à vontade. Querido Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento com alegria, meu Pai, eu me coloco em Tua presença, sim, meu Pai, com todos que estão participando, meu Pai, desta oração. Quero agradecer ao Senhor pelo direcionamento que destes, meu Pai, a respeito desse vídeo. Meu Deus, eu sei que eu não tenho condições de falar com todos, meu Pai, porque muitas vezes eu verdadeiramente me sinto incapaz. Mas eu sei que tem um maior que é o Senhor e que me conduz. O Senhor mesmo diz, meu Pai, que escolhe os incapazes para capacitar. Bendito seja o nome do Senhor, meu Pai, que faz milagre, meu Pai, em pessoas pequenas. Meu Deus, que esse vídeo, meu Pai, venha fortalecer, meu Pai, aqueles que não têm sabido, meu Pai, lidar com a fé. Aqueles, meu Pai, que têm se entregado pelos problemas. Senhor, eu sei que passamos por momentos difíceis, eu sei que não é fácil lidar com as situações, mas eu apresento a nossa vida em Tuas mãos, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dirige, nos ajude a tomar as decisões certas para a nossa vida, nos ajude, meu Pai, a ser pessoas melhores, como ter uma alta dose de fé. Nesta oração, meu Deus, eu peço para que o Senhor venha acrescentar, meu Pai, em abundância, meu Pai, coragem na vida dessa pessoa, força, meu Pai, autoestima, meu Pai, autovalorização, meu Pai. Todos nós somos preciosos, meu Pai, mas a gente precisa reconhecer o valor que a gente tem. Meu Deus, apresenta a vida de todos, meu Pai, independente do problema e da situação que cada um está passando. Eu oro em favor de todos para que todos se tornem, meu Pai, guerreiros fortes, meu Pai. Sustenta cada um de nós, meu Pai, conforme for a Tua vontade e que a vitória venha sobre nós, pois acreditamos no Senhor de todo o nosso coração. Eu te agradeço pela Tua presença na minha vida e na vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero, eu acredito que muitas bênçãos virão na vida de vocês. Eu quero ver todos vocês com uma fé forte, uma fé fortalecida, uma fé que venha mudar o semblante de vocês, que venha trazer ânimo, que venha sustentar vocês todos os dias da vida de vocês, assim como na minha vida. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Um forte beijo no coração
de vocês e até mais. Tchau, tchau. Oh, barely I need you.